Este é o Porto das Barcas, situado em Parnaíba, Piauí. Outrora, esse foi um dia chamado de Porto Salgado. Diversas embarcações e navios passavam todos os anos por esse porto, movidos pelo comércio de charque e courada, exportada para a Europa. Para ser mais específico, por volta de 1762, funcionava nessa região uma charqueada, de propriedade de um homem chamado Simplício Dias da Silva. O comércio vívido e proveniente das fazendas de gado e produção de charque fez com que a população se concentrasse nessa região, posteriormente, Porto das Barcas dá origem à cidade de Parnaíba. Mas o que tem de tão importante na carne de charque para levar a tudo isso? Bom, a resposta não está propriamente na carne, mas no sal. Até o final do século XIX, o sal era o único agente que preservava certas comidas. E o charque nada mais é do que cortes bovinos com bastante gordura, banhados em camadas de sal fino de até 2 centímetros, depois empilhadas em galpões ventilados e mudadas de local constantemente, tudo para garantir o máximo de desidratação. Técnicas de desidratação de alimentos fazendo uso do sal são antiguíssimas, remontando a 7.000 anos antes de Cristo na Índia, 6.000 anos antes de Cristo na China e 3.000 anos antes de Cristo no Egito. Sem o sal, não seria possível estocar uma série de alimentos em um mundo sem geladeiras. Mas como o sal faz isso? Bem, para entender isso, precisamos falar de um processo físico-químico que influencia todos os seres vivos, chamado de osmose. Para entender isso, vamos imaginar um glóbulo vermelho. Ele, por ser uma célula, possui uma membrana semipermeável. Significa que os sais não vão passar de um lado para o outro, somente a água. Imagine que esse glóbulo vermelho é colocado em uma água extremamente pura, sem sais. Essa célula, com mais sais que o ambiente, vai inchar e gradualmente vai absorver mais e mais água, até explodir. Nesse exemplo, temos um meio hipotônico, com baixas concentrações. A água, solvente, vai se mover para dentro da célula, para dissolver os sais lá dentro presentes. Mas o exemplo poderia ser o contrário. Poderíamos ter um meio hipertônico, uma água com grandes quantias de sais, mais que nosso glóbulo vermelho. Então a água presente na célula seria perdida para o ambiente, a fim de dissolver os sais no ambiente externo. Perderia tantos líquidos que essa célula murcharia. É basicamente nisso que se apoia esse método de conservação. A carne fica salgada e extremamente concentrada. As células dos organismos que tentem se proliferar vai perder líquido e assim esses micro-organismos vão morrer. Então fica claro que altas concentrações salinas criam uma pressão osmótica que inibe a proliferação de micro-organismos, assim conservando os alimentos por um tempo bem maior. Por esse motivo, o sal passou a ser indispensável em qualquer sociedade que pretendesse ter uma reserva de mantimentos, e por isso ele passou a ter valor de moeda. Essa substância, que hoje temos fartamente à disposição, foi um dos bens mais desejados da história da humanidade. Apesar de encher os oceanos, brotar de nascentes e rechear camadas subterrâneas, o sal já foi motivo de uma verdadeira obsessão, desde o começo das civilizações. No tempo do Império Romano, os soldados recebiam parte de sua paga em sal, daí vem a palavra salário. Falamos sobre essa substância, mas até agora não definimos ela. Quimicamente, a definição de sal é bem simples. Trata-se de uma substância produzida pela reação de um ácido com uma base. Como há muitos ácidos e bases, há vários tipos diferentes de substâncias que podem ser chamadas de sal. Nesse vídeo estamos nos referindo a um sal chamado cloreto de sódio. Esse aí mesmo, é na sua casa o que você chama de sal de cozinha. Ele é formado a partir da reação do ácido clorídrico com a soda cáustica. A principal fonte dessa substância é a água do mar. Ele é uma necessidade vital. Sem o sódio, o organismo seria incapaz de transportar nutrientes ou oxigênio, transmitir impulsos nervosos ou mover músculos, inclusive o coração. Isso porque ele ajuda a distribuir os líquidos corporais e permite um bom funcionamento do organismo. Um corpo adulto tem em média 250 gramas de sal, mas como o perdemos constantemente pela urina, pelo suor e pelas lágrimas, é essencial repô-lo. Curiosamente, a deficiência de sal não dá aviso claro.
como a falta de comida, que causa fome. Por um mistério da fisiologia humana, ninguém sentiu um incontrolável desejo por sal. A carência, que pode matar, manifesta-se em dores de cabeça, fraqueza e náuseas. De qualquer forma, o homem aprendeu a reconhecer esses sinais e sempre buscou complementar sua alimentação com essa substância. Atualmente, graças aos métodos físicos e químicos, o sal passou para o segundo plano como um conservante de alimentos. A substância que um dia foi tão valiosa a ponto de ser usada como moeda de troca e dar origem ao nome salário, hoje é facilmente encontrada na sua casa e em supermercados, em qualquer lugar do mundo. Esse excesso também traz problemas, assim como aquele ditado: tudo em excesso faz mal. O excesso de sal no organismo pode aumentar o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares. Os cientistas já comprovaram que populações que excedem nessa substância correm mais riscos de pressão alta, AVC e insuficiência renal. Ironicamente, o sódio também está presente na maioria dos alimentos industrializados, sendo usado como conservantes em enlatados, embutidos, no seu refrigerante, Nescau e até no seu biscoito doce. Então, é preciso moderação, porque assim como a carência dessa substância faz mal, o excesso também. A OMS recomenda o limite de 2 gramas de sódio ao dia, cerca de 5 gramas de sal. Estudos mostram que só há uma elevação no número de problemas cardiovasculares quando o consumo de sódio é maior que 5 gramas ao dia, em torno de 15 gramas de sal, aproximadamente 2 colheres de chá. Então, moderação e até uma próxima.